Lembrando que os livros textos usados nessa aula de Geometria Analítica foram Geometria Analítica do Alfredo Stembruch e do Paulo Interli e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo. Tá bom? Então agora, com essa ideia de que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, a gente vai considerar um triângulo com vértices A, B e C dado por essas coordenadas, né? Então a gente sabe que os vetores AB e AC determinam um paralelogramo de forma que o ponto D seja um ponto dado de forma única, né? E aí, esse paralelogramo, a gente consegue mostrar que a área dele é dada por esse determinante que está aqui. Ou seja, a partir das coordenadas de A, B e C, né, a gente tem esse determinante que a gente consegue estabelecer uma relação com o determinante que é dado no slide anterior para a área do paralelogramo, tá? Gerando os vetores AB e AC a partir das coordenadas de A, B e C, tá? Lembra que eu tinha falado para vocês que a área desse paralelogramo não dependia do ponto D. Na verdade, dependia de 3 pontos, não necessariamente de 4. Tá? Lembrando que esse D aqui não tem nada a ver com esse D, é simplesmente uma notação para falar que é um determinante. Tá? Então, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Tá? Lembrando que isso vem da onde? Da condição de alinhamento. Lembra? Se esse determinante é zero, então os 3 pontos estão alinhados. Se esse determinante é diferente de zero, então os 3 pontos não estão alinhados e formam um triângulo. Logo, AB e AC formam um paralelogramo. Tá? Então, nesse caso, a área do triângulo ABC é meio vezes o módulo de D. Lembrando, então, que esse determinante em módulo me dá a área do paralelogramo. Para finalizar nossa aula, um exemplozinho aqui. A área do triângulo ABC, cujos vértices são A, 2, 1, B, 4, 3 e C, 3, 5, é igual a metade do determinante, né, dado pela matriz formada pelas coordenadas dos pontos A, B e C e a última coluna completadas com 1. Não vou entrar aqui nos méritos da regra de Sarri, mas esse determinante dá 6, né? Então dividido por 2 dá 3. Então essa área seriam 3 unidades de área. Com esta área, e colocando a base do triângulo como segmento AB, então seria o seguinte a ideia. Você tem aqui os 3 pontos, A, B e C, que formam o seu triângulo. Eu vou falar que AB, né, é a base, o meu vetor AB é a base. Então, para usar aquela fórmula clássica, que a área é igual a base vezes a altura sobre 2, eu consigo estabelecer a seguinte relação. 2 vezes a área dividido pela base é igual à altura do meu triângulo. Tá? Com isso em mente, vamos calcular a altura desse triângulo, então, relativa à base AB. Então, a altura seria a medida do segmento que sai do ponto oposto e forma um ângulo de 90 graus. Né? Então, aqui está o ponto C. Então, seria a medida desse segmento CH. Tá? Como eu já tenho o meu vetor AB, né, eu consigo calcular que esse vetor ele é 2 e 2, né, então ele vai ter norma 2 raiz de 2, tá bom? Então a gente conclui que a altura do triângulo ABC relativa à base AB é dada por essa fórmula, 2 vezes a área, 2 vezes 3 é 6, que divide 2 raiz de 2. Fazendo uma conta bem simples aqui, isso fica como 3 sobre raiz de 2. Né? Que aí, racionalizando, 3 raiz de 2 sobre 2, que é exatamente o que a gente tem como resultado. Tá bom? Uma coisa interessante é que, se você não tivesse essa fórmula do triângulo, perceba que, dado esse triângulo ABC que a gente construiu aqui, para você calcular, né, essa área, né, você ia precisar fazer o seguinte, você já tem a base, certo? Você ia precisar fazer uma projeção do vetor AC no vetor AB, uma projeção ortogonal, porque aí essa projeção ortogonal aqui ia te dar, né, o ponto H, certo? Como? Ora, AH, que é a projeção ortogonal, é igual a H menos A. Então, se eu tenho as componentes desse vetor e as coordenadas do ponto A, eu consigo as coordenadas do ponto H.
Com as coordenadas do ponto H e as coordenadas do ponto C, eu tenho que a minha altura desse triângulo é o vetor CH, tá? E aí, CH multiplicado pela norma de AB, então a norma de CH multiplicado pela norma de AB dividido por 2, daria a área desse triângulo. É uma outra forma de calcular, mas perceba que vai dar bastante trabalho para você fazer isso, tá? Então era isso que eu tinha para falar. Se você gostou da nossa aula, então apoie nesse nosso projeto. Como que você pode fazer esse apoio? Curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix tá essa daí. Na descrição você encontra os links para todos os artigos que a gente usou para essa aula, todos os livros que a gente usou para essa aula e foram citados nessa aula, tá? Então era isso que eu queria falar. Próxima aula agora, retas, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Abraços.